Eletricar BR Podcast e hoje o episódio é para a gente falar sobre colocar carregador, bombeiros, riscos de incêndio e todo esse assunto que tá dando muito o que falar pelo Brasil, e eu acho que é um assunto que merece atenção por questões muito relevantes. A primeira é de que você não pode colocar um carregador sem regra nenhuma. E a outra é que você não pode colocar regra demais e impedir que você tenha um carregador. Então é justamente por isso que hoje eu trouxe uma pessoa extremamente capacitada para conversar sobre esse tema com a gente por várias frentes, tanto por conta da BNT, como por conta também de trabalhar no ramo, entender do ramo e ser usuário de carro elétrico junto. Então, uma pessoa que está ao lado de uma boa solução. Então, quero aqui primeiro agradecer Rogério Lin. Rogério Lin da BNT, superintendente, tem vários e vários cargos junto, mas eu queria que você se apresentasse e da onde a gente começou a conversar sobre esse tema, para a gente poder discorrer sobre o assunto. Legal, Matheus, para mim é um grande prazer estar aqui com você. Eu conheci você através do seu próprio canal, então acompanhava já os seus vídeos, né? E numa bela oportunidade a gente teve A gente almoçou? a alegria de almoçar, né, juntos e conversar um pouco mais, né? Porque esse assunto de segurança contra incêndio é uma coisa que permeia o trabalho que a gente faz dentro do CB24, que é o Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio da BNT. Então a BNT ela tem essa comissão, esse comitê brasileiro há mais de 30 anos já, então esse trabalho já é desenvolvido aí por outras gestões no passado, são mais de 25 comissões de estudos, né? Então eu sou o superintendente responsável por coordenar cada uma das frentes. E uma das frentes que a gente tem é de segurança contra incêndio e acumuladores de energia. Incluem os veículos elétricos, sim, mas inclui também eletromobilidade, um celular, inclui EVTOLs, incluem colheitadeiras elétricas, incluem uma série de equipamentos que utilizam a bateria de íons de lítio, né? Atualmente é uma das tecnologias, a gente chama de acumuladores de energia, porque podem vir novas tecnologias também. Então, de forma resumida, eu atuo nesse setor, né? Minha especialidade é proteção passiva contra incêndio, então tudo que é proteção de segurança estrutural, compartimentação de ambientes e também controle de reação ao fogo dos materiais, evitar que um tecido pegue fogo com muita rapidez, né? Então essa é a minha especialidade e agora a gente está batendo um papo aí justamente nessa questão dos veículos elétricos, qual que é a segurança que a gente precisa. Que bom, eu comecei a conversa com o Rogério até para vocês entenderem e verem junto, que a gente muito falou no último ano sobre consulta pública dos bombeiros de instalação de carregadores, diretriz que acabou sendo publicada, né? E numa oportunidade a gente estava esclarecendo alguns pontos, mas principalmente porque o Rogério fez algo que eu acho que pode contribuir muito nessa conversa, da mesma forma que outras pessoas que eu trouxe aqui, o Rogério também pode, é que você acompanhou todo esse processo da consulta dos bombeiros, certo? Sim. Que foi uma etapa em que o que é a consulta pública? Há um ano foi realizada uma consulta. Eles disponibilizaram para o público que eles estariam estudando o que criar ou o que definir, criar regras sobre como carregar um carro. Então era tipo assim, um esboço inicial. Isso. Trouxeram possíveis ideias e aí a partir disso criou-se uma discussão em que nessa discussão, e se eu estiver errado você me corrija, nessa discussão participaram várias associações, empresas, Sim. associação, falamos em ABVE, falamos em ABRAVEI, falamos até as próprias associações dos bombeiros, né? Sim. Síndicos também, né? Também. Foi longe, né? E você participou ativamente de muitas etapas. Participei. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu queria primeiro, Rogério, depois a sua apresentação e o motivo pelo qual você está aqui, que você começasse, vamos discorrer desse assunto, da onde ele surge, né? Acho que o carro elétrico e o híbrido precisa dos carros para entrar nesse tema. Sim. Começamos a botar carregadores e Exato. depois de começar a botar carregadores, alguém acendeu o alerta ali e falou, tá, e aí, como é que será essa colocação? Vamos criar uma regra? Não vamos? O que vamos fazer? Como tudo nessa vida, a placa solar foi a mesma coisa, né? Placa Sim. solar não tinha regra nenhuma, passou a ter. Mas vamos do princípio, né? O dia que você recebeu no seu WhatsApp a consulta pública do Corpo de Bombeiros, Exato. da Liga Bom, né? Consulta pública. Essa foi de São Paulo primeiro. A primeira consulta pública veio de São Paulo, então foi um documento que eles criaram que tinha aquela questão do afastamento entre as vagas, tinha aquela questão
mureta, né, que dividia uma vaga com a outra, a questão do sprinkler, a questão de controle de fumaça, né, uma série de requisitos para garagem coberta, descoberta, sobressolo. Então, haviam várias prescrições, né, sugestões, e eu acho que foi muito acertada a colocação do Corpo de Bombeiros de São Paulo de fazer De começar a uma conversa. consulta, exato, e ver o que a sociedade acha, porque no final das contas o bombeiro ele é responsável por garantir que as edificações vão estar seguras, né, contra incêndio, ele é responsável pela vida das pessoas. Sim. Então ele tinha essa grande preocupação e quando eles colocaram isso, eles receberam milhares, mas milhares de sugestões e a gente como... Foi polêmico? Foi polêmico, saiu na imprensa e foi muito importante a gente articular o quê? Não somente a BVE, então eu conhecia o pessoal da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, mas eles tinham que conhecer o quê? A outra ponta, que é das construtoras. Então, Secov, Sinduscon, de São Paulo. Então, a gente fez essa aproximação deles para que eles pudessem dialogar e entender o que é que a gente precisa para os prédios novos e o que é possível fazer nos prédios existentes. Basicamente era isso. E quando essa conversa aconteceu, foram dezenas de reuniões, né? Eu participei de várias delas. Eu achei que foi muito acertado, porque a gente descobriu que lá fora, os edifícios residenciais, eles já vinham na garagem, e até às vezes dentro das unidades autônomas, com sprinklers, que são chuveiros automáticos, sistemas de detecção e alarme de incêndio, eles vinham com sistemas de controle de fumaça. E a gente se perguntou, por que num prédio onde a gente põe nossa família para dormir, onde esse prédio vai demorar muito mais tempo para acordar e evacuar em um caso de incêndio, e os veículos como um todo, independente de se são elétricos, híbridos ou a combustão interna, eles pegam fogo com mais rapidez, por que a gente não vai ter nas nossas edificações onde a gente dorme? E a outra pergunta, por que nos edifícios comerciais tem? Isso é um Né? ponto, até pra gente não criar uma confusão aqui, né? Existe no Brasil uma exigência já de ter sprinkler em edifícios comerciais Exato, e não existe nos residenciais. exato. E na hora da construção, o sprinkler não custa tão caro, mas depois que o prédio já existe, ele custa. Então, Exato. como chegar no meio termo pra gente não proibir o carregador e, né? É mais ou menos assim. E é exatamente isso. Então, assim, quando você tem ele projetado e já se constrói com esses sistemas, fica muito mais econômico. Para você instalar depois, obviamente, tem algumas complexidades e o custo costuma subir. O que a gente pesquisou no meio desse caminho? A gente descobriu alguns incêndios que aconteceram. Então, um dos exemplos foi o do aeroporto de Luton, no Reino Unido. Então, era uma garagem que tinha lá mais de 3.000 carros, dos quais 1.400 pegaram fogo, a estrutura colapsou parcialmente, então isso acendeu um alerta, porque o bombeiro chegou lá em questão de 7, 8 minutos e ele não conseguiu controlar o incêndio. Por quê? Porque quando ele chegou, cerca de 30, 40 carros já tinham pegado fogo. Chegou um dado momento que, pelos relatórios dos bombeiros, eles chegaram a constatar que um carro pegava fogo a cada 7 segundos. E aí o pessoal, foi carro elétrico que pegou fogo. Não, foi um carro diesel. Ah, é? Foi um carro a diesel que começou esse incêndio. Ele estava próximo de alguns outros carros. Tinham carros elétricos também, tinham carros elétricos carregando, estacionados. Depois de um ano, em outubro do ano passado, o Bedfordshire, os bombeiros de Bedfordshire que fizeram a investigação de incêndio chegaram à conclusão. Disseram que os carros propagaram chamas de uma forma descontrolada. Não há evidências de que os carros elétricos contribuíram para acelerar esse processo de queima. Por quê? Porque todos eles têm muito plástico. Todos os carros têm muito plástico, têm muita borracha. Antigamente demorava de 8 a 9 minutos para você propagar a chama de um carro para o outro. Tinha muita lataria. Hoje em dia, com essa mesma distância de 60 centímetros, você propaga em 1 minuto e meio a 2 minutos. Porque o carro, o interior, o painel é tudo plástico. Tudo. Até às vezes a carcaça, a lataria, O capô, tem carro que é de plástico. O para-choque, tem portas que são de plástico. Então, quando você analisa essa velocidade de propagação de chamas, você conclui que ela vai acelerando, ela é exponencial. Por isso que a gente chegou naqueles 7 segundos por carro pegando fogo. E depois que aconteceu esse colapso, a gente parou para analisar e o bombeiro falou, a culpa não é do carro elétrico. Tá bom, o incêndio do carro elétrico é diferente, tem que ter uma técnica diferente de combate por parte do corpo de bombeiros? Sim, isso estamos de acordo, é diferente do carro a combustão. Mas que ele pega tanto fogo quanto o carro o elétrico e a gasolina pegam fogo. Ambos pegam fogo, né? Hoje em dia a estatística até mostra que é mais carro a combustão
que pega fogo. E aí, quando a gente chegou a essa conclusão, e o bombeiro chegou também a essa conclusão, a gente falou, é importante a gente analisar isso, porque eles chegaram a analisar o fato dos tanques de combustível se romperem, e a gasolina vazou pelo sistema predial hidráulico, e aí que se espalhou para os outros andares. Olha só. Então, olha esses detalhes técnicos assim que a gente tem que estar preocupado. Então, a preocupação é com a edificação como um todo. Tudo que tem garagem, que vai receber carros, a gente tem que ter essa preocupação. E aí, a partir daí, a indústria da construção civil também reconheceu isso, e a proposta foi, edifícios novos, vamos instalar chuveiro automático, sistema de detecção e alarme de incêndio e controle de fumaça. Tá. E proteção das estruturas também. Então, isso é o que saiu na diretriz da Liga Bom. Então, os bombeiros do Brasil inteiro, né, 26 estados mais Distrito Federal se reuniram e eles fizeram um laboratório, testaram várias hipóteses, queimamos vários carros elétricos. Vocês colocaram fogo em carros, né? Sim, com state of charge elevado, né? Alguns estão até públicos, né? Então, um dos casos foi a Volkswagen, que cedeu 2 veículos. O ID4. O ID4 e os bombeiros testaram técnicas de combate, testaram mantas corta-fogo, testaram punção, testaram a irrigação por baixo da água, testaram combate de inundar por dentro. Então, tudo isso vai aperfeiçoando o bombeiro, mas acho que também torna ele mais seguro. A hora que acontecer, de fato... Ele tem que saber como vai ser. Porque a primeira vez que eu ouvi e senti uma fuga térmica, aquilo lá me assustou um pouco. Eu falei, nossa, o incêndio de uma bateria desse tamanho, né? Eles fizeram uma punção, dava um jato de 2,5 metros de altura. Mas dentro do veículo, ele é preparado. Então, ele é preparado para o quê? Para não avançar dentro da cabine. Existe uma... mas antes até da gente evoluir nesse tema, só Sim. pra gente deixar claro um assunto, né? Uma das grandes conclusões de toda essa conversa, porque quando você coloca o que foi estudado, é todo mundo que participou da consulta pública, certo? Exato. E a grande constatação é, temos que nos preocupar com carros, não com carros elétricos, correto? Temos que nos preocupar com as garagens. Com as garagens, mas o grande ponto é, as pessoas, elas apontavam muito esse cenário, não, a culpa é o carro elétrico, o carro híbrido. Mas a verdade é que você tem que pensar no todo o contexto, né? Vinha muita notícia, né? E muita notícia, muitas vezes até notícias falsas que a gente apurava. Então vinham vídeos aí que eram antigos e eram carros a combustão, e o pessoal falava que era elétrico, Vux carregando cilindros de gás propano que estouravam e eles falavam que era o carro elétrico. Internet hoje em dia. E isso eu acredito que causou muito medo na sociedade. Então, Sim. as pessoas que publicaram isso, né, elas realmente Você criou um medo. jogaram medo no mercado. E não é verdade. Quando você vê grandes marcas aí investindo em veículos elétricos, eles também têm uma marca a zelar. Então, acho que isso também é uma premissa que tem que se analisar. E como é que ele zela pela marca dela? Ele vai para a parte técnica. Então, ele cria normas técnicas, ele cria normas de ensaio e ele avalia os sistemas à exaustão. Eles não rodam 10 mil, 20 mil quilômetros com um carro desse. Qualquer carro que eles constroem, eles estão rodando 1 milhão, 2 milhões de quilômetros no deserto, no calor, no frio tudo tem intenso. teste, né? Nada é por acaso. Então, tudo é muito bem avaliado, testado. Até os recalls, né? A gente vê a indústria automotiva, ela tem um recall muito bem estruturado, diferente até de indústria de eletrodomésticos, né? Quebrou uma torradeira lá, ou começou a pegar fogo, vai ver quantos recalls que aconteceram, né? Mas aí, vamos voltar para a gente não perder o ponto, né? Foi feito todo esse trabalho, vamos nos preocupar com garagens, colocaram fogo em carros nessas etapas, né? E como é que evoluiu esse tema? E aí teve uma audiência pública do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que aconteceu no começo desse ano, e essa audiência pública, ela trouxe, né? Eu acabei fazendo uma apresentação lá também do case de Luton, tudo. E aí depois disso eles se reuniram dentro da Liga Bom e aí saiu essa diretriz. A diretriz é uma regulamentação? Não. A diretriz é uma recomendação. Como se fosse uma orientação. Da Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros, para que os corpos de bombeiros possam criar uma regulamentação. E aí agora começaram a sair alguns estados, né? Então Pernambuco já publicou alguma coisa, Tocantins, Goiás, Amazonas. São Paulo a gente teve recentemente com eles no workshop do GESI, que foi organizado lá na FAUSP. E veio o Major Nelson, né? E a gente fez alguns questionamentos durante o evento.
do que era recomendável, e ele sinalizou muito que eles vão seguir essa linha de que edificações novas vão ter isso, né? Ainda não está batido 100% martelo, mas ele falou que muito provavelmente edificações novas é isso, e edificações existentes eles ainda vão bater o martelo. Então, Eles não tem que decidiram. aguardar São Paulo, os né? próximos capítulos para São Paulo. É porque Exato. E cada outros estado, o bombeiro de cada estado cria suas regras a Sim, respeito, né? a jurisdição, a regulamentação de segurança contra incêndio de cada estado é definida pelo Corpo de Bombeiros. Definida pelo Corpo de Bombeiros. Mas aí, assim, vamos às polêmicas, né? A gente falou da consulta pública há um ano, extremamente polêmica e muito um pouco exagerada, né? Na minha ótica, né? Na minha visão. E que deu origem à diretriz que, na minha visão, quando a gente fala em prédios novos, ela é cara, mas ela até dá para fazer, né? Assim, Sim. a gente sabe que, na minha opinião também, né? A gente trabalha com uma hipótese, vamos dizer, um pouco, colocar o sprinkler, colocar os detectores e tudo, é sempre pensando num caso muito pior, né? A gente se prepara para uma situação bem avançada, mas eu acho que, de certa forma, é um pouco, você consegue atender, né? Mas o grande ponto, na minha visão, é os prédios antigos, né? Porque Sim. eu acho que no prédio antigo a gente entra numa equação em que o prédio antigo pode se tornar muito caro cumprir todas as regras, pode se tornar, em muitos casos, inviável e pode dar brigas de condomínio infindáveis, né? Sim. Então, qual é o ponto, né? E foi o vídeo que eu fiz, vocês assistiram o vídeo, talvez você tenha assistido, né? Que a gente precisa de um racional. Claro. A gente precisa de algo que chega num ponto intermediário aí, né? Sim. E que você não tenha que comprar um prédio novo para colocar um carregador, mas ao mesmo tempo você consiga colocar um carregador, né, no seu prédio, você consiga Sim. ter com segurança. E eu acho que a gente tá na mesma semana de um caso emblemático em que houve uma incidência de fogo grande, num carro feito por uma recarga com uma gambiarra, né? Isso. Com uma extensão com carregador que foi colocado no local inadequado. E aí a gente entra num ponto, né? Como é que a gente chega num racional, colocaram fogo em carros, e aí? Sim. Bom, edificação nova, eu acredito que isso resolva bem. Realmente reconhecer que a garagem é um ambiente onde você tem que ter algumas medidas de proteção contra incêndio. Edifício existente, a conversa inicialmente era, no mínimo tem que ter sistema de detecção e alarme de incêndio. Por quê? Porque se o porteiro estiver dormindo, se o pessoal está tudo dormindo de madrugada, alguém tem que acordar para chamar os bombeiros. Alguém E tem se a que ver. situação começar a piorar, alguém tem que evacuar essa edificação. E com rapidez. E com as pessoas dormindo, você não tem rapidez. Essa é a grande problemática. Então, o alerta tem que acontecer. Aí começaram a vir outras preocupações. Se o carro pega fogo e isso vai se alastrando de um veículo para o outro, e de noite normalmente a garagem está cheia, né? Mas por outro lado o bombeiro também chega um pouco mais rápido, porque tem menos trânsito. Tem todas essas variáveis. Talvez a gente possa ter um sistema de detecção e mais algumas outras medidas, um monitoramento, alguma coisa nesse sentido, termográfico, caso aconteça de começar um incêndio e isso se alastrar. Mas o que aconteceu? A diretriz veio e falou, não, tem que instalar, a recomendação é instalar sprinkler. Então, o sprinkler é um sistema robusto. É o jato d'água. Exato. Eles até inicialmente falaram na derivação da rede de hidrantes, né, o que traria uma certa economia, mas aí se o bombeiro chegasse e dependesse daquele hidrante para combater, já não conseguiria combater aquele incêndio, talvez já não teria tanta água na reserva, né, no tanque, porque tem um tanque lá, tem uma bomba que dá pressurização para isso. Todo prédio tem uma reserva de emergência. Todos eles têm. Isso, inclusive, a nossa rede pública, ela não é igual à rede pública de alguns países, como nos Estados Unidos, onde você tem ela já pressurizada. Então, você não precisa ter necessariamente uma bomba, uma reserva técnica. O que vem da rua... A própria rua já tem pressão. Já dá pressão para o sprinkler, já dá pressão para o hidrante. Então, assim, no meu ponto de vista, tem que ter alguma medida, né? E, obviamente, cada edificação tem que analisar até que ponto que ela consegue. Sim. Então, assim, se a sua edificação tem condições de instalar mais sistemas de segurança, que aí entra sistema de detecção, controle de fumaça, o próprio sprinkler, a resistência das estruturas, que é uma coisa muito importante. A gente não quer ver nenhum edifício colapsando. Depois que você tem 10, 15 carros pegando fogo, aumenta a chance, porque o incêndio chega numa temperatura mais elevada. Significa que a gente está inseguro? Não, depende do prédio.
Então, eu conversei com o pessoal da Ibracon, né, com o professor Paulo Helene aqui, mandar um abraço pro professor Paulo Helene e também pro Carlos Brits, e eles são doutores, PhDs em estruturas de concreto em situação de incêndio. E eles me falaram, existem algumas lacunas históricas, né, onde você pode ter algumas edificações que têm um cobrimento da armadura mais fino. Então, o que isso significa? O cobrimento da armadura é o que protege a estrutura, uma coluna e uma viga, da ação do fogo. Se esse cobrimento da armadura é muito pouco, ele pode dar o spalling. O que é o spalling? Tem água dentro. Então, aqueceu, aquilo lá começa a agitar. Quando ele começa a agitar, ele vai lascando. Chegou no vergalhão, o vergalhão tem um coeficiente de dilatação diferente. Então, ele vai dilatar com mais rapidez, ele vai levar todo esse calor para o vergalhão e ele vai quebrar o concreto. Então, isso pode trazer um colapso prematuro. As edificações, normalmente, elas eram projetadas para aguentar 60, 90, 120 minutos com a ação do fogo. Já existe, você vê, né? Já existem regras e projetos que pensam nesses casos, né? Às vezes a gente, no nosso dia a dia, né? A gente esquece disso, né? Exato. Mas já existe um racional. Desde 2000, a NBR 15200, ela trata dessa forma. Ela fala, ó, todo o cobrimento de armadura deve atender um tempo requerido de resistência ao fogo. E aí isso varia de 30 até 180 minutos. Então, aí as edificações são projetadas com isso, tá? Com essa proteção passiva que a gente chama. Então, essa é uma proteção passiva. A estrutura é de aço, ela tem que receber o revestimento tumescente. A estrutura é de madeira, ela tem que receber também um dimensionamento em situação de incêndio. E tudo isso conectando com esses temas. A gente chega num racional, né, que no prédio novo, 0 quilômetros, se você conseguir colocar proteções que não inviabilizem a obra, é bacana, né? Eu acho que esse é o racional que o bombeiro adota. A grande questão é como não inviabilizar em prédios antigos e reforçando que o problema não é o carro elétrico ou híbrido, assim, o problema é você ter uma garagem segura. Exato. Porque, de certa forma, e aí eu acho que você pode, com todo seu conhecimento, estabelecer isso, o edifício comercial ele já tem um monte de regras nas vagas de garagem. Eu fui em shoppings já, vários pelo Brasil, os shoppings novos, eles são cheios de hidrantes e de sprinklers, né? E já, como é que é essa exigência para o prédio comercial? É obrigatório por lei. Então, os corpos de bombeiros, da maioria dos estados, já tem essa questão. Então, existe uma tabela lá dizendo o edifício é um shopping center ou é um edifício comercial. Passou de tantos metros de altura, você já tem que ter sistema X, Y, Z, e aí vai listando. Então, desde o material de revestimento, né, desde um forro acústico, até a questão de hidrante, sprinkler, controle de fumaça, até a questão de você ter compartimentação, então evitar que o fogo saia de um andar para o outro. Não é desejável que o fogo saia de um andar para o outro. Uma hora ele vai sair, mas eu quero 120 minutos, garantir que 120 minutos não vai sair. Para isso você precisa ter até sistema de selagem, então você tem selos intumescentes que estrangulam a tubulação plástica, e aí ela aguenta por 120 minutos. Você tem selos em fachada perimetral, então toda a parte perimetral também tem que receber para evitar que a fumaça e o fogo passe pela fachada. E tudo isso a gente aprendeu aonde? Nos incêndios de Andraus e Joelma. Então esses incêndios tiveram muitas mortes, cerca de 200 mortes nesses dois incêndios. E a partir dali, o Corpo de Bombeiros listou uma série de medidas. Ali foi a primeira vez que a regulamentação dos bombeiros retroagiu. Então, por que ela retroagiu? Ela virou e falou assim, ó, os edifícios existentes que não têm rota de fuga, a escada protegida, elas vão ter que adotar uma série de outras medidas para compensar. Ou você põe uma porta corta-fogo, mas às vezes você não consegue porque se você colocar uma porta corta-fogo em cada lance de escada, as pessoas podem se esmagar, pode ter que ficar abrindo uma porta. Imagina a pessoa do 10º andar, ela vai ter que abrir 20 portas, entendeu? Para conseguir escapar do incêndio. E não funcionaria. E ela passaria pelos andares onde a fumaça tá também, entendeu? Então, se você não consegue fazer isso, você adequa. A porta da sua unidade autônoma tem que aguentar 30 minutos, a sinalização e iluminação tem que ser melhor, tem que ter um sistema de detecção, você tem que ter uma extração de fumaça no topo. Então, a IT-43 em São Paulo, ela veio justamente por conta disso. Ela falou, ó, edificações existentes, e vários outros estados também a têm, elas têm que fazer uma série de adequações. Tá? E agora o que a gente está fazendo é mais ou menos a mesma coisa, né? Pela sugestão da diretriz, eles estão querendo falar, ó, putz, aconteceu isso aqui,
vamos tomar algumas providências para edificações existentes? E aí cada estado tem a liberdade de publicar o que acredita que, né, funcionaria melhor. E aí, onde é que a gente vai chegar? Porque, onde é o ponto? A gente tem uma diretriz que é uma orientação. Diante dessa diretriz, cada estado vai criar suas regras. E eu estou acompanhando isso ativamente. Eu já vejo estados que são muito severos, né? Você falou do Tocantins até, né? Severos, e tem estados que não são severos. Tem estados que já não vêm dessa forma. E aí, qual que é o detalhe? A gente vai ter, será que uma legislação criada, uma legislação federal, tratando sobre como, vamos dizer assim, como colocar um carregador, sobre uma legislação obrigando a ter um carregador, obrigando a achar uma solução? Qual que vai ser o nosso ponto de equilíbrio para essa coisa? Eu não vejo uma legislação nacional chegando. Tá. Por quê? Porque a prerrogativa de regulamentação de segurança contra incêndio é estadual. Tá. Então, isso já está em leis, né? Então, o que eu vejo é que o ideal seria tentar uniformizar ao máximo todos os estados. Foi o que a Liga Bom, acredito que tentou fazer, né? Soltar essa diretriz para que todos seguissem mais ou menos a mesma linha. Mas depois, dito isso, se todos adotassem algo parecido com o que a diretriz está sugerindo, o que eu acredito é que, assim, muitas edificações, muitos usuários de veículos elétricos, eles vão ter dificuldade de carregar. Então, uma das coisas que eu já vejo... Que é uma coisa ruim. Exato, a maior praticidade é você carregar em casa. É a melhor coisa. Porque eu sou um usuário também de veículo elétrico. No meio de todo esse turbilhão, eu falei, deixa eu experimentar esse carro elétrico, vamos conhecer essa realidade, né? E quando conheci, gostei. Então, o que eu vejo é que edifícios comerciais vão ter que suprir essa demanda de quem quer ter o carro elétrico. Então, você vai ter que carregar no trabalho, vai ter que carregar no shopping center, no restaurante. Então, esses lugares talvez tenham uma demanda maior. Isso se seguir como tá, né? Se seguir como tá. As edificações existentes, né? Uma das coisas que a diretriz ela menciona é que você instalou o carregador, você tem que adotar essas medidas de segurança contra incêndio, que é o sprinkler, detecção, produção de estruturas e questão de controle de fumaça. Condicionaram, né? Condicionaram, tem que ter isso, tem carregador, tem que ter isso. Só que se o problema fosse o carro elétrico, que não é, na minha visão, o carro elétrico vai continuar parando na garagem. Sim. Ele só não vai ter carregador ali. Sim. E o carregador, híbrido também, né? E o híbrido também. E o carregador, ele não é a principal causa de incêndio. Sim. Então, assim, a AV FireSafe lá da Austrália, ele dá a estatística que 19% das vezes que aconteceu algum incêndio originado da bateria foi com o veículo carregando. Então, você não resolve também essa questão, né? Então, essa é um ponto que eu vi que a diretriz ela tentou resolver, talvez... Você condiciona o carregador, mas não quer dizer que esse é o problema, né? Exato. E também, isso volta àquele ponto que você falou, né? Qual incêndio que é o teu estudo lá? De Luton. De Luton, Airport, em que quando um combustível inflamável escorre, né? Ele passa, ele também consegue propagar um fogo com altíssima velocidade, certo? Sim. Inclusive sendo mais crítico. Então, o racional seria que a gente tivesse algo olhando para a garagem como um todo e não para o tipo de veículo ou para recarga, né? E que chegasse numa solução, né? Pensando em todo o contexto. Essa é a minha conclusão. Você acha isso? Essa é a minha conclusão. Por mais que o veículo elétrico ou híbrido, por conta da bateria, possa ter um combate, uma ação complexo. Diferente, talvez emita um pouco mais de fumaça, uma fumaça diferente, né? Tem talvez um pouco do risco da deflagração, quando aquela fumaça está presa dentro da cabine. Por mais que aconteça isso, eu acredito que o problema está na garagem. O problema é a garagem, né? Porque as edificações estão construídas dessa forma, elas estão no subsolo. Você teria que pensar no todo, né? Tem que pensar no todo, pensando na segurança, Pensando na segurança. E aí você fez um comentário, eu ouvi isso também, eu acho que isso é interessante, de que falamos nessa diretriz, que por enquanto é uma orientação, fica cravado isso é uma orientação, e daí os bombeiros de cada estado vão, né, legislar como eles acharem, mas a gente tem uma sinalização do estado de São Paulo de que eles
Vamos chegar numa solução, né, que você reforçou, acho que era legal você reforçar isso de volta, e que nesse cenário, pelo menos a minha visão, a gente tem um estado que é o que mais emplaca carro no Brasil disparado e deve servir de referência para muita coisa, Sim, principalmente para ações judiciais em outros estados, né? com certeza. E como é que tá essa situação? Eu vejo que assim, pode haver sim algumas judicializações, né? Isso naturalmente vai acontecer. Vai. E uma das coisas que eu até perguntei para um advogado amigo meu, e ele comentou que, pelo que ele viu de casos, as assembleias ainda são soberanas. Então, Uhum. o que elas disserem vai ter que ser o que é válido hoje, Uhum. quando não tem regulamentação. Aí, havendo a regulamentação, já fica mais claro, os condomínios podem fazer projetos para melhorar a segurança contra incêndio. Um ponto muito importante da diretriz é que ele diz que, se você não fizer isso, você pode apresentar um outro plano para a gente. Tá. Tá? Isso é um ponto importante. Na impossibilidade de instalar sprinkler, tá? Eu instalei sistema de detecção, melhorei a extração de fumaça. Eu vou melhorar a sinalização, eu vou proteger essa estrutura com algum revestimento tumescente, eu vou melhorar a rota de fuga, eu vou criar mais rotas de fuga. A diretriz fala que você poderia apresentar uma divergência, Você pode apresentar uma proposta. uma proposta. E eles analisariam e veriam, inclusive, muitas dessas propostas, né, acabam se tornando parte da regulamentação. Em alguns corpos de bombeiros a gente vê que isso naturalmente Uhum. acontece. Né? Ele surge de alguns questionamentos de projetos que são enviados, e a partir desses questionamentos eles estudam, analisam, veem a fundamentação, aceitaram, pode virar uma jurisprudência, pode virar uma... Mas você tocou num ponto que me chamou a atenção, porque eu acredito um pouco nessa situação em que, Sim, vamos dizer assim, o nosso principal gargalo são prédios antigos, sim, que são prédios em que o custo é alto, dá discussão em assembleia. O prédio novo, eu acho que de uma forma ou de outra, se você quiser ter um carro moderno, você vai ter que ter carregador, então as construtoras vão ter que se adequar. Eu mesmo tô para comprar uma casa nos próximos anos, vou legal, comprar o que tiver carregador, claro. e eu e muita gente, eu imagino, porque um híbrido plug-in já carrega. É. Né? Vamos esquecer o 100% elétrico, mas você me apresentou algo que me chamou a atenção. Existe hoje, né, nacionalmente, casos em que você tem uma determinação do bombeiro estadual, mas você pode apresentar alguma proposta e ele pode acatar e a coisa flui? Então, a sugestão da diretriz da Liga Bom foi nesse sentido. Tá. E atualmente a regulamentação do Corpo de Bombeiros de São Paulo, por exemplo, permite isso. Tá. Então, você pode submeter isso a um comitê técnico de primeira instância, eles chamam de CTPI, você pode submeter uma FAT consultiva, você pode submeter para um comitê analisar algo que está fora do prescritivo, porque o que o bombeiro faz? Ele cria uma norma, instruções técnicas são chamadas, né? E elas são prescritivas. Então, ela fala, ó, faça assim, assim, assado. Nessa situação, faça X, Y, Z. Não, quero fazer algo diferente. Né? Então, por exemplo, o Museu do MASP. Tombado pelo patrimônio histórico, federal, estadual, municipal, não pode usar elemento que barre a visibilidade. Quero usar um vidro resistente ao fogo. Então me apresenta qual é esse vidro resistente ao fogo, quais são as homologações, por que ele aguenta 120 minutos. Então é possível você sair um pouco fora daquela caixinha, tá? E isso vai estar previsto nessa regulamentação. Porque se a gente chegasse em regras racionais, né, possíveis, e nos casos, vamos dizer, um prédio muito antigo, você pudesse entrar com alguma exceção que também garantisse segurança e ao mesmo tempo não inviabilizasse o carregador, é um cenário legal também, não é? Exato. Porque eu acho que assim, acho que a essa altura esse vídeo já está no ar, então você pode ver na Electric Airbag, mas é aquele caso do BYD Dolphin que aconteceu essa semana, né? Um carro elétrico foi carregaram ele com uma extensão, essa extensão foi colocada dentro do carro com o carregador, esquentou a tomada, pegou fogo no carro, mas não pegou fogo na bateria. Ou seja, olha o perigo também da gente ter regras tão complexas a ponto de você não conseguir colocar um carregador. Concorda comigo? É isso mesmo. Então, por exemplo, as normas da ABNT, a NBR 5410, que é de elétrica, a NBR 17019, que fala das condições para você ter um carregador de carro elétrico, e a NBR EC 61834, elas todas ditam técnicas de segurança.
e que inclui segurança elétrica, inclui segurança contra incêndio. Quando você tem algo que é feito fora dessas normas, que inclusive está nessa diretriz dos bombeiros e a maioria dos bombeiros já está adotando essas NBRs, você tem um sistema muito mais seguro. Então, quando você quer ter um wall box, ele é obviamente muito mais seguro do que aquela extensão que você puxa, Sim. daquela tomada que nem sempre tem aterramento, apesar que a maioria dos carregadores de emergência exige o aterramento, né? Para funcionar. Então, você tem menos dessas gambiarras, você tem menos dessas situações, e aí o edifício e o carro naturalmente ficam mais seguros. É, Né? você garantir que você possa carregar com segurança também tem seu mérito, né? Porque Tem. você aí evita que a pessoa carregue de forma insegura. E Exato. isso pode evitar outros problemas, porque Claro. quando você tem uma regra não dá para cumprir, o que pode acontecer? Dá um jeito. E dar um Exato. jeito pode ser mais perigoso. Exato. Isso é a importância de você contratar um profissional habilitado, qualificado, né, credenciado para fazer a instalação desses carregadores. Se você contratar qualquer profissional ou a pessoa que não é um eletricista mesmo, ele não sabe nem que existem essas normas. Então, o eletricista que sabe, né, que vai instalar o DPS, o DR, vai instalar toda a parte elétrica de forma segura, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe o tipo de cabo que ele tem que utilizar. Que se ele usar um cabo que tem a bitola menor, ele vai superaquecer e vai, consequentemente, gerar um princípio de incêndio, né, um superaquecimento. Então, E eu acho, assim, dentro de tudo isso que você falou, eu acho que, assim, vamos lá, a gente entra no ponto do prédio antigo, a gente entra no ponto da instalação, mas a gente tem que lembrar, e eu não sei se é uma coisa, eu já trouxe em alguns vídeos, mas a gente sempre tem que relembrar que já existem várias regras de recarga, né? sim. Assim, parece que é terra sem lei, né? Do jeito que a coisa se põe, às vezes parece que é terra sem lei, mas hoje para você colocar um carregador, o que não falta é regra. Você tem um pouco delas, você consegue trazer um pouco desse cenário? Todas essas normas, elas já definem, né, uma série de regras, mas quando você vai para os próprios componentes, inclusive no Brasil a gente está trabalhando essa questão, a BVE está trabalhando junto com o Inmetro a certificação dos carregadores. Ah, isso está acontecendo. Está acontecendo. Então foi criado um grupo de trabalho para discutir esse assunto, trabalho esse que foi feito antes com os inversores de painéis fotovoltaicos que você comentou. Por quê? Porque o painel fotovoltaico ele tem que ter proteção contra arco, tem que ter uma série de certificações, e o Inmetro que olha isso. Então o Inmetro certifica e inspeciona tudo que não existe alguém certificando. Então lembra a época dos brinquedos, Lembro. os veículos, a autonomia, né? O desempenho de vários tipos de equipamentos. Quando não tem alguém olhando, o Inmetro ele vai lá e cria, eles têm vários segmentos, vários setores, né? E eles também têm a fiscalização. Então a fiscalização... Até a autonomia do carro, né? Exato, até a autonomia. Então eles têm a fiscalização que é feita pelos órgãos estaduais, pelos IPEMs, né? Institutos aí de pesos e medidas, que vão fiscalizar em campo. E muitas vezes eles compram isso no mercado, avaliam, fazem as normas de ensaio. Então eles estão lá para fiscalizar, para ver se o pessoal está fazendo da forma correta, como as normas pedem. Como as normas pedem. E isso já tem um tempo, né? Eu já gravei alguns vídeos assim que estamos falando de carregadores seguros. O carregador vai ter que ter em metro mais um tempo, como grande parte dos produtos, né? Então, Sim. você não vai poder comprar um produto irregular. E, ao mesmo tempo, a própria instalação, ela tem especificação de cabeamento, especificação de dispositivos de proteção. Sim. E assim, você já tem vários detalhes de segurança, né? O que a gente só precisa é chegar num cenário que viabilize e não que faça o contrário. Exato, exato. O sistema todo é muito seguro. Se você for ver até os cabos de carregadores de emergência, eles têm até termopar. Então isso mede a temperatura, passou de 60 graus, ele desliga sozinho. E obviamente o próprio veículo tem um BMS, que é o Battery Management System, então ele monitora as temperaturas nos módulos, tem alguns que monitoram até na célula, e ele determina quando vai carregar, que velocidade vai carregar, se aquela instalação está aterrada ou não, se está tudo correndo bem. Eu brinco que a recarga, ela é um dos momentos talvez mais seguros de um carro, porque é um momento em que o carro está monitorando o que está acontecendo, o sistema todo do carro está ativo, porque ele está recebendo energia ali, então ele está todo ativo. O próprio carregador, dependendo do carregador, tem uma inteligência grande, também está monitorando. É isso. Então, assim, é muito mais seguro do que a gente para analisar. Muito. Eu tenho tanto essa segurança em mente que quando eu estava
na Suécia. Tava chovendo e aí eu estacionei o carro de ré para carregar. E tava chovendo bastante, saí com minha capa de chuva. E aí, bem na vaga que eu parei, o carregador não tava espetado. Uhum. Aí, quando eu liguei a lanterna assim, eu olhei, tava no chão, no meio-fio, e tava alagado ali. E o carregador tava dentro da água. Nossa. Eu peguei ele, eu fiz assim, ó, tirei a água Depois. e espetei. Eu falei, eu não vou remanobrar o carro para pôr na outra vaga aqui. E funcionou normalmente, né? Porque se não é para funcionar, se ali já deu algum curto, o sistema já desativou. Porque ele tá lá com todos esses protocolos, né? Tem tantos pinos porque cada um tem uma função. Conversa com o carro, entende se qual que é o estado da bateria, quais são as temperaturas, quanto de carga ele pode mandar. Então é uma via de, né, mão dupla. Uma via de mão dupla. E assim, a nossa busca é por uma solução viável, né? É uma solução porque eu falei muito de que não é uma boa ideia que você tenha que comprar um prédio novo porque você não pode botar um carregador no seu antigo. Porque isso desvaloriza o antigo, talvez valorize o novo. Eu acho que os construtoras vão se beneficiar disso. Eu já ouvi uma conversa ou outra assim de, mas então se o prédio novo eu vou conseguir pôr, aí. Então ficou bom pra mim, né? Porque, então assim, não é legal isso. Eu acho que, por isso que a gente precisa de algo, e aí eu relembro, né, pra todos que estão aqui acompanhando, que os carros agora, eles vão ter uma eletrificação cada dia maior, porque Sim. Quem se acostuma com esse torque elétrico, seja no híbrido, seja no elétrico, seja no plug-in, você não volta mais. Você não volta para... Você não volta. Mas falamos desse Legal. assunto. Você tem uma história boa, né? Eu tava conversando nesse mesmo almoço com o Rogério e ele rodou quantos quilômetros de carro elétrico? Conta. Eu fiz uma viagem de férias, né? A passeio com a minha família. Então, minha esposa, mais 3 filhas pequenas. Então, elas têm 8, 6 e 4 anos de idade. E a gente alugou um carro, um wagon, lá na Holanda, em Amsterdã. Aí saímos de Amsterdã, fomos para Dinamarca. Da Dinamarca, a gente foi para Noruega, Suécia, aí fomos para Finlândia, Nossa. descemos Estônia, Letônia, Lituânia, Varsóvia na Polônia, Berlim, aí Berlim, voltamos para Amsterdã. Você fez 4.500 quilômetros de carro 100% elétrico. 100% elétrico. E aí, como é que foi fazer isso na Europa? Não faz muito tempo, como é que é a rede lá? Foi em novembro do ano passado, então já estava frio, então na Polônia a gente pegou neve. E tem uma história interessante que quando a gente estava na Suécia, a gente alugou um Airbnb numa casa que era na montanha, lindo lugar, e eu cheguei com 15% de bateria na cidade. Falei, tá tranquilo, vou chegar até a casa. Tava viajando? Quando eu cheguei até a casa, era meia-noite já. A gente demorou meia hora para encontrar essa casa. E aí, quando a gente encontrou a casa, eu cheguei e tava com 10%. Eu falei, tá bom, 10%. Tava 2 graus Celsius naquele dia. Eu acordei no dia seguinte, eu falei, vamos no lago, a gente tira as fotos com as crianças e depois a gente vai pra cidade. Que dava uns 25 km, mais ou menos. Quando eu liguei o carro, tava 7%. Porque tinha feito muito frio à noite, ele perdeu 3%. Olha, é mesmo? Eu nunca tinha visto isso, mas acho que com um frio intenso... O frio perde autonomia. Ele perde um pouquinho dessa autonomia. Aí eu falei, não, 7% vamos direto para a cidade. Aí, primeiro, supermercado, carregador rápido. O aplicativo não funcionava. Segundo, não conseguia nem baixar, só tinha lá na língua deles. Isso por você ser de fora. E eu tinha levado um celular que estava com a Apple Store da Dinamarca. Só que os dados não compartilhavam e estava dando loadeira todo momento. Minha esposa estava com outro chip e mesmo assim não resolveu. Resumindo, passamos em 5 carregadores, nenhum deles funcionou, até que eu lembrei do Circle K, que a gente carregou várias vezes, tudo. Eu queria até comprar o chaveirinho lá de aproximação, né? Você carregou. E aí, quando eu espetei, quebrado. Aí tinha um monte de taxista do lado, carregando Tesla, tava todo mundo carregando. Aí eu falei, cara, eu não vou mover esse carro, porque eu tava com 1% quando eu cheguei lá. E já tinha desligado o aquecedor do carro, as crianças lá atrás tudo dormindo, e elas ficaram super comportadas, mas eu não queria mudar com medo de parar no meio. Aí o taxista virou e falou, não, fica tranquilo, 1% você ainda vai rodar uns 20 quilômetros aí. Porque quando zero ainda roda uns 20. Quando zero ainda roda uns 20 quilômetros. E eu não sabia disso. E aí Não vale para todo carro, mas o BMW vale. Isso, era uma i5, inclusive, super confortável, o pessoal gostou muito, a família. Paramos lá, aí eu espetei que consegui carregar, mas esse foi o perrengue que eu passei. Mas de resto, gostei muito. Passou um perrengue em 4.500 quilômetros? Um perrengue, e algumas viagens ficam um pouco mais longas, então quando tinha pernada de 600 km,
teve pernada que eu levei umas 8, 9 horas, porque a gente parava também, as crianças queriam ir no banheiro, com queriam comer criança. alguma coisa. Mas conta um pouco mais o detalhe, porque a gente briga hoje muito pela infraestrutura aqui no Brasil, né? A gente fala disso. Sim. E na Europa a gente tem bem mais infraestrutura, mas ela ainda não é perfeita. Como é que foi fazer uma viagem de 4.500 quilômetros de carro elétrico na Europa? Como é que você saiu da locadora tanque cheio, entre aspas, tanque, né? E como é que foi isso aí? Então, antes de fazer com a minha família, eu fiz com o meu irmão. Então, eu e ele, a gente foi para Noruega e Suécia, e aí a gente alugou uma Mercedes, uma EQS. Uhum. Eu tinha alugado uma BMW i3, que tava 9,90 € por Nossa. dia. Aí eu falei, vale a pena, vamos experimentar, conhecer, a gente não tá com pressa nessa viagem, a gente faz com calma. Chegou na hora, não tinha i3, ele falou, só tem a EQS. Ah, Ele fez por um precinho camarada lá, a gente falou, vale a pena, vamos pegar. E ele rodava 600 km esse carro, olha com um só. tanque. Então, a autonomia, a aerodinâmica dele é muito boa. Então, foi uma experiência muito boa. A gente parava nos postos, conseguia carregar rapidamente. E aí, depois, isso me animou de pegar o carro, me deu a segurança, né? E nessa viagem com o teu irmão, só com calma, você parava no posto, quantos quilowatts puxava, quanto tempo você ficava, como foi isso? Esse carro, ele fazia 180 kW. Tá. Então, nos carregadores de 200, ele chegava a 180 no começo, aí ia baixando, naturalmente. A BMW, ela já tinha até 205 kW. E tinha um carregador de 400, você espetava, dava lá 205, tem umas fotos que eu tirei. O meu é 205. É 205 também, né? E aí depois ele vai caindo. Mas a experiência é bem agradável. Quando você pega a única coisa que incomoda é ter que fazer o cadastro em cada... O aplicativo é o problema do carregamento, né? Porque cada lugar que você vai carregar, o carregador é de uma empresa diferente. Então, eu peguei nessa viagem de 4.500 km, deve ter tido umas 35 marcas diferentes, ainda mais que eu passei em 9 países. Então, em cada país, você tem... por mais que tenha a Ionity, né? A Ionity eu acho excelente. É a melhor rede lá fora. Excelente lá, E aí o app dele funciona bem, você consegue pagar online já, né? Consegue pagar no equipamento, então tudo isso facilita. E me conta como era a experiência de recarga, porque as pessoas têm muito receio, né? Vou ficar quanto tempo parado? Quanto tempo você ficava nessa de Mercedes? A de Mercedes, a gente ficava, questão de meia hora já dava para seguir viagem. Quantos por cento você lembra mais ou menos? A gente chegava normalmente com uns 20, 25%, aí quando ia sair já estava com uns 85, 90%. Meia hora. Então, a partir de 90 a gente já não sentia que valia tanto a pena, né? Porque 90 ele reduz bem a velocidade. Boa, você tocou num ponto legal. Isso tá se tornando muito comum, tá, pessoal? E eu queria dar um asterisco nisso para quem tá nos ouvindo, né? Ou vendo. É muito comum na Europa viajar entre 20% e 80%. Isso é até tratado pela imprensa lá que fala de carro, porque com 20% o carro ainda tem uma margem boa, ele puxa uma boa potência e carrega até 80%. De 80% até 100% cai bem. Exato. Porque o carro já tá com a bateria bem mais cheia. Sim. Isso é um ponto legal. E a outra questão, a BMW tem um sistema muito interessante. Então, quando você usa, ele tem uma viagem de 400 quilômetros. Ele já sugere 2 paradas. Então, ele vira e fala, aqui você carrega de 35% até 65%. E aí você segue viagem. E aí a próxima parada, você vai e carrega até 50%, entendeu? No Brasil, você vai encontrar isso nos carros da Volvo. Da Volvo, exato. Mas vamos agora para que tá fresca na ideia. Você fez 4.500 quilômetros de BMW i5 elétrico na Europa, não faz um ano, novembro. Como é que foi esse planejamento, logística? Dá para fazer? Você não recomenda? E aí? Não, eu recomendo. Recomenda? Muito seguro, apesar que a guerra agora está atrapalhando um pouquinho. Então, o pessoal da Polônia, para entrar na Alemanha, porque eu tive lá no mês passado. Esse mês eu tive lá. Na Alemanha, né? Mas aí é trabalho. E o pessoal que veio da Polônia para fazer uma reunião com a gente na Alemanha reclamou que a imigração, eles estão muito mais rigorosos, porque por conta desse risco da guerra está tendo uma imigração de muitos poloneses, né, para a Alemanha. Então, mas tirando isso, eu diria que é muito seguro. Na Europa do Leste lá, Estônia, Lituânia, Letônia, nossa, o carregamento é muito barato, então se paga... É barato a energia 60 centavos de euro, o que você normalmente paga €1,50, €2 na Europa, ali você vai pagar 60 centavos. Por que é tão barato, você sabe?
Eu acho que deve ter menos tributação, deve ter menos. Eu não sei, sinceramente eu não difícil. sei, mas é mais em conta. E você chegava a ter que, nessa viagem da Europa, programar a recarga? Ou você só ia andando e via onde é que tinha No carregador? começo, eu tinha feito todo um planejamento, então eu tinha mapeado várias bombas, baixado vários dos aplicativos já, né, aqui no Brasil, e ia marcando e colocando coraçãozinho, estrelinha, onde eu planejava. Fez um plano de voo. Eu fiz. Só que quando chegou na hora, o sistema de navegação da BMW é tão bom que eu só colocava o destino final e ele já me falava onde que eu tenho que parar. E você obedecia. Eu obedecia, mas na verdade o que acontecia quando você pegava a Autobahn, que aí você acelerava um pouco mais, aí ele consumia mais, então eu tinha que fazer mais paradas. Aí ele Claro. recalculava e aí colocava num posto de recarga mais próximo, né? Você lembra mais ou menos quantos quilômetros um i5 fazia? Ele tinha 400 e poucos quilômetros, só que eu não conseguia fazer mais que 300. Era difícil fazer 300. Tava muito frio? Tava frio, além disso, o sistema de calefação. A viagem toda foi fria? Foi, Foi isso. É. O frio, ele pra autonomia... sim. Porque era novembro já, né? Então a gente pegou neve na Polônia. O frio E- pega esses 100, 100... É. Porque esse carro deve fazer até uns 400, mas Deve fazer uns esse 400. frio pega 100 É. fácil, com família. Ele mostrava, acho que ele mostrava até 460, 470 no começo. Aí depois ele foi pegando o meu modus, É. pegando Autobahn e andando a 120, 130. Então na Polônia a estrada é 140. Então consome mais rápido, né? É. E desses países todos, como é que você notou? A rede de carregamento ela era parecida? Os carregadores eram das mesmas marcas? Não eram? Era mais fácil? Não era? Como é que era isso? Era muito difícil encontrar a mesma marca, exceto a Ionity, né? E a Circle K. Ionity é uma das maiores redes de recarga do mundo, né? Só não deve ser maior que as chinesas, mas... Sim, ela foi uma iniciativa, né, de várias marcas de carros para. Isso mesmo. E tirando isso, muito carregador assim que você desconhecia a marca. Mesmo? Até algumas de rede, mas você via lá 2, 3. É como eu fui para 9 países, cada país tem a sua forma. Óbvio. E cada país tem os grupos que são um pouco maiores, né? Então você tenta parar num posto maior, no que ele recomenda. A BMW é legal também que ele mostra quais carregadores tem ali, quais são as marcas. Então isso facilita um pouco. Então aquelas que já não iam funcionando, eu já ia olhando antes de ir para lá. E aí eu já escolhia outro quando era daquela marca, tá? Não vou comentar, obviamente, as marcas. Uhum. Também nem lembro de todas É elas, difícil. mas tinham algumas marcas que era bem complicado. E você notava que mesmo lá tinham aplicativos diferentes, sistemas diferentes? Sim, Tinha- sempre um aplicativo diferente, sempre alguns que aceitavam cartão no... Achou o carregador que Achei, aceitava cartão de crédito? uns 10, 15% deles aceitavam. E é bom carregador que aceita cartão? O que Não, você isso achou? é maravilhoso. É mesmo? Eu acho muito prático, porque você não precisa fazer o cadastro. Eu não quero fazer o cadastro, eu quero carregar só, entendeu? Mas eles querem o seu mailing, eles querem os seus Você dados, só ele quer chegava, traquear você por onde você anda, entendeu? Você só chegava, passava É. o cartão e carregava. Passar o cartão encarregado. Essa experiência foi fácil. Sim. E aqui no Brasil a gente tem o exemplo do Pix, que eu acho que é muito bom também. Então, a maioria dos carregadores agora estão aceitando Pix, o que é uma maravilha. Você vai lá, põe um crédito, carrega o carro, ele desconta o crédito e... Esse assunto do carregador aceitar cartão de crédito, eu acho que é o seguinte. Eu acho que a partir do momento que a concorrência for grande e um carregador for super fácil de você já pagar no Pix, no cartão, sem precisar fazer nenhum cadastro, você vai ver os clientes indo para esses carregadores pela facilidade. Exato. E eu acho que o mercado vai acabar se regulando. Exato. O mercado vai ser... Igual o Pix. O Pix também é... Tudo bem, você tem que baixar o app, só que talvez não precisa fazer um cadastro tão longo, entendeu? Então, tem muitos que perguntam a marca, o modelo do carro, a placa, não sei o que, tipo, para fazer uma recarga, entendeu? Às vezes você vai fazer uma recarga nessa Concordo. viagem inteira. Vou aproveitar que você comentou, vou dar aqui um gancho legal, pessoal, porque vocês viram que eu perguntei pro Rogério algumas vezes aqui a respeito de como é que foi planejar a viagem e tudo, e você nota que você não tem, assim, exatamente qual lugar você para, qual carregador. Sabe por quê? Porque dependendo de onde você vai na Europa, é muito simples, né? Eu lembro que eu tava lá, aluguei o mesmo carro que você, aluguei um Sim. i5, Legal. e assim, eu só entrava na mídia, carregador de alta potência, tuf. Isso. 3 quilômetros. É. Beleza. Eu É. ia,
carregava Você lá. seguia com tranquilidade. É uma coisa. É muito boa essa experiência, muito você boa. concorda? Nossa, a navegação Porque com aqui esse no Brasil, sistema, se eu te perguntar como é que você foi É. do Paraná até Tocantins de carro elétrico, você vai falar, É. não, eu parei aqui, daí eu parei ali, daí eu parei ali, você vai saber a Exato. rota. Mas Exato. quando tiver tanto carregador, é igual posto de combustível. Qual Sim. posto que eu parei? Nem Não, me você lembro. nem sabe. Eu lembro uma vez na Alemanha, eu encontrei um carregador de 60 kW que tava dentro de uma casa, cara. Parecia uma casa, tava muito escuro. Eu entrei num portão assim e tava lá o carregador. Eu falei, nossa, tomara que funcione, né? E espetei lá, baixei o app, tudo. Funcionou de primeira, mas era uma casa e não tinha ninguém. Um lugar Caramba. abandonado, assim, É, no meio do nada. é que é muito maluco isso, mas carregar um carro elétrico ou híbrido é muito fácil. E eu vou deixar esse gancho aqui, mas é muito fácil, Sim. porque se você parar pra pensar, você tem que ter energia elétrica. É, Claro que você tem que ter a infra, mas se você parar pra ver, tem energia por todos os lugares. sim. Claro que você não tem a infra em todos, mas É, é muito comum você achar um carregador ou você conseguir carregar num lugar do nada. é isso mesmo. Eu acho isso um ponto bacana. E a gente falou de muita coisa, né? Falamos um pouco de fogo, falamos um pouco de experiência. E como é a tua experiência de elétrico aqui no Brasil? Mora em São Paulo? Você Eu moro em São viaja? Paulo, eu viajo bastante. Eu tenho viajado até mais com carro elétrico agora do que quando eu tinha o carro a Mesmo? combustão para testar e aprender esse limite. Então, outro dia eu fui para São Carlos e aí depois fui para uma outra cidade vizinha, em Jaú. Então, quando eu cheguei em São Carlos, eu carreguei o carro. Fiquei meia hora, 40 minutos carregando. Fui para Jaú, voltei mais 200 quilômetros. Aí carreguei e voltei para São Paulo. Deu 700 quilômetros aquele dia. Então, em um dia, tranquilamente, e gratuito ainda, né? Porque era da Volvo. da Tem um Volvo. Volvo. Então, isso dá até um gostinho a mais, assim. E aquela dica que você me deu de reservar antes, Você tá usando isso? funcionou super bem. Porque quando eu cheguei na volta, Olha só. tinha um cara parado lá com a Volvo tentando carregar. Aí ele chegou até a espetar, só que quando ele deu o que estava reservado, ele tirou e moveu o carro dele, aí eu estacionei o meu e coloquei para carregar. Então funcionou bem aquilo lá. É muito bom. Isso é um dos pontos polêmicos de carregar o carro, mas Sim. é a possibilidade de você poder reservar. A Sim. Volvo tem isso, eu acho que tem a Porsche tem alguma função de reservar pelo aplicativo, mas isso dá discussão, né? Porque você reserva antes, alguém chegou no carregador, quer carregar, mas está reservado. E reserva por 20 minutos ainda. Então, se a pessoa chegou já no primeiro minuto, normalmente tem um outro, ele foi por outro carregador. Só que o que eu reservei era de maior potência. Isso é bacana. E fica de dica, né? É legal você ter um carregador rápido e ter outras opções do lado, né? Pra pessoa pelo menos poder fazer alguma coisa. Né? Exato. Ou se ela tá com a carga muito baixa, ela, mesmo que seja um carregador mais lento, ela vai usar. Nem que ela tenha que ficar mais tempo ali, entendeu? Exatamente. E aí, vamos voltar um pouco ao nosso tema master aqui, né? A gente falou muito de incêndio, liga bom, mas a gente bateu um papo, eu e você, sobre esse assunto, a respeito de medidas, né, de controle e tudo. Você falou que na consulta pública eles queimaram carros, é isso? Durante esse trabalho, a indústria da construção civil, o pessoal da BVE, eles se uniram muito e falaram o que precisa. Levaram vários bombeiros para conhecer laboratórios lá fora, nos Estados Unidos, na UEL, na China, foram visitar as fábricas, foram conhecer essa infraestrutura. E aqui no Brasil a gente desenvolveu uma série de ensaios. Então, desde o caso da Volkswagen, né, lá na ESB, na Escola Superior dos Bombeiros em Franco da Rocha, também foi construído um laboratório. E aí esse laboratório simulava uma garagem. Essa garagem tinha um sistema de sprinkler, de extração de fumaça, tinha a questão do sistema de detecção. E aí eles puseram fogo num carro a combustão, puseram fogo no carro elétrico. Né, Vocês simularam isso? Foram simulados isso, E o que você notou, assim, desses processos? As pessoas... Qual foi o impacto? Eu acho que foi muito positivo porque mostrou que o sprinkler consegue controlar bem, evitar... Ele não vai apagar o fogo. Não, Sprinter não apaga fogo. Esse não é o objetivo dele. O objetivo dele é controlar, para que o fogo não se espalhe para outros. Né? Até porque você não... Quando aciona um sprinkler, ele é por bico. Não é que você vai e aciona a garagem inteira, começa a chover que nem nos filmes, né? O pessoal confunde muito. Acho que o sprinkler, quando estoura todos os bicos do andar. Não, estoura aquele bico,
que recebeu uma caloria maior. Normalmente ele tem um bulbo lá que estoura 70 graus Celsius, né? E aí ele vai e controla, evita que o fogo se alastre para os outros ambientes. Só que ele não cuida da fumaça, então por isso que você tem que ter extração, por isso que tem que ter o alarme que vai avisar as pessoas para chamar o bombeiro, né? E aí o bombeiro chegando, o que é importante? Uma das coisas que a gente viu é que carro elétrico, a bateria, se acabou as chamas, por exemplo, controlou a situação, ele pode reignizar. Existe esse potencial e pode acontecer na mesma hora ou depois de muitos dias. Isso é da característica das baterias, né? Das baterias, Então, o que é importante? Vai movimentar esse veículo, tem que usar a manta corta-fogo. Vai transportar esse veículo sempre com manta corta-fogo. Então, os casos que tiveram de incêndios de veículos elétricos, ônibus elétrico que tombou, todos esses eles usaram a manta para transportar as baterias ou o veículo. Onde que eles usam isso? Eles usam em cima da plataforma. Não, mas os países, eu digo. No mundo inteiro. Então, tem uma manta que é desenvolvida na Noruega, que ela é muito resistente, ela aguenta até 2.500 graus. Tem uma tecnologia que é da turbina da NASA lá, que aguenta, uma grafita que aguenta altas temperaturas, né? E ela não rompe, porque a pior coisa que pode acontecer é uma manta abrir um buraco durante... Quando ela está segurando ali. Porque a fuga térmica tem uma temperatura muito elevada. Então é importante que essa manta ela consiga segurar essa caloria e ela consiga, por mais que você fala que a bateria na fuga térmica produz a sua própria molécula de oxigênio, ela é em baixa quantidade. O ambiente tem muito mais oxigênio. Então, quando você alimenta com esse oxigênio, aí você tem um risco de deflagração. Por isso que isso também só pode ser utilizado por profissionais que estão com EPI e EPR, equipamento de produção respiratória. É um complemento, né? É um complemento, Ele é necessário, na verdade, porque você vai ter que movimentar. Se pegar fogo num carro elétrico, numa garagem, depois que você fez o combate, você vai ter que movimentar esse veículo. E a seguradora vai retirar o veículo na mesma hora, que o bombeiro provavelmente não vai retirar o veículo dali. Talvez ele possa até retirar da garagem e deixar na rua. Mas na rua, será que não tem uma caçamba do lado? Será que não tem outros veículos? Será que não tem... Né, os manuais dos fabricantes falam entre 8 a 15 metros de raio. Não pode ter nenhum material combustível. Caso tenha acontecido algum princípio de incêndio. Então, para seguir esse manual, você tem que ou ter a manta ou ter uma área muito grande. Tá? Então, lembra nos Estados Unidos, quando deu enchente e aquela água salgada contaminou várias baterias porque o sistema de vedação não estava adequado? Sim, Miami, eu acho, né? Foi em Miami, e aí a água salgada começou a deteriorar as baterias, começou a ter fuga térmica em alguns carros. E aí você vê lá um monte de veículos parados, um a 15 metros de distância do outro, né? Justamente para ter esse afastamento que era recomendado. No fundo, né, o que é esse assunto? A gente está tratando da exceção. Exato. Mas o mundo... Mas tem que estar preparado para essa exceção. Você não pode ignorar. Não pode ignorar, Porque, assim, querendo ou não, alguém se responsabiliza uma hora, né? Sim. Eu acho que esse que é o detalhe. E aí, mas me conta, você pode abrir mais aquele caso que você falou pra mim? Eles colocaram fogo no Volkswagen ID4, né? Isso, foram em 2. Como é que foi esse processo? Foi um em cada dia. Basicamente, eles testaram no primeiro dia o tempo de resposta do padrão de São Paulo, era 17 minutos. Aí eles falaram, vamos deixar o carro queimando por 17 minutos, mas foi feita uma punção na bateria. Então foi danificado de propósito a bateria. Eles colocaram fogo no Volkswagen. Eles usaram uma estaca e perfuraram a bateria com o martelo. E aí começou a fuga térmica, só que esperaram 17 minutos. E depois de 17 minutos, eu acredito que uma boa parte da bateria já tinha pegado fogo. Ah, é? Eu acho que o state of charge era 98%, né? Que pegaram um carro carregado. Carregado. E aí, no segundo dia, eles já entraram antes. Então, mas assim, eles controlaram? Eles conseguiram controlar com, foi? acho que 2.000 litros de água. Então, foi pouca água necessária para controlar esse incêndio. Mas isso 17 minutos queimando. Sim, porque vamos contar com a possibilidade de não demorar o tempo para chegar, né? Exato. Aí no segundo dia tentaram colocar um explosivo, colocaram para manter a distância das pessoas e o explosivo não conseguiu acionar a fuga térmica. Colocou um explosivo na bateria e não acionou. De bombas especializado da polícia, né, e militar de São Paulo, e aí eles tentaram acionar a fuga térmica com um explosivo e não conseguiram.
Aí depois fizeram um outro método, acho que aquecendo por baixo. Eu acho que no final dos contos acabaram fazendo a punção novamente. E aí entraram, acho que com menos tempo. Então, entrando com menos tempo, eles tiveram mais dificuldade de controlar a fuga térmica. Até que eles testaram aerosóis, testaram LGE, líquidos geradores de espuma, né, outros métodos. E por fim a manta. E aí com a manta ficou controlado. Ah, é? É. Olha, você sabe o que me chama a atenção, né? A gente discute muito os receios, né? O pessoal coloca os receios nas baterias, mas é como esse caso do BYD que a gente conversou, né? Esse carro da gambiarra. Pegou fogo nos bancos, pegou fogo no interior, mas não pegou na bateria, né? Porque o que eu quero dizer, existe uma proteção muito grande nas baterias, porque as marcas têm que se preocupar com isso. Tem. Você até mesmo me deu um material uma vez que é usado na bateria do Porsche elétrico, né? Exato. O que era? Existe uma fibra de carbono que ela é basicamente um milímetro dessa fibra de carbono, que é um compósito, é um material compósito que é fabricado por uma empresa no Reino Unido. E com esse 1 milímetro ela garante que resiste 1.400 graus Celsius por até 1 hora. Então é impressionante esse material. Ele aguenta pressão, ele aguenta calor, ele aguenta e evita o quê? Que a fuga térmica entre no habitáculo. E esse material tá num Porsche Taycan? Ele tá em vários veículos. Eu não tenho certeza se num Porsche Taycan ele tá. Agora, eu sei que tem várias marcas assim que utilizam tanto em veículo de passeio quanto em ônibus, caminhões elétricos. E você sabe que o que é interessante? Isso mostra que as marcas estão cada vez mais preocupadas com esse assunto, né? Sim. Mesmo lá na China, a gente vê cada vez leis mais severas do ponto de vista, tua bateria tem que ser segura, você vai ter que garantir algumas regras, porque no final das contas, a gente está falando de uma eletrificação recente até. Daqui a alguns anos, talvez a gente olhe para essa conversa e fale, nossa, aquilo nem fazia sentido, né? Porque o carro nem pega mais nenhum risco. Exato. A gente vê a bateria sendo lançada lá, aquilo lá eu achei... Hoje as últimas tecnologias, o risco é muito baixo, né? É menor. O risco cada vez é mais seguro. O risco é muito baixo. Isso de fato, cada vez é mais seguro. É mais perigoso uma instalação mal feita. Sim. Sempre, muito mais, na verdade. Muito mais, Porque você entra num fator ali de procedimentos, né? Sim. E antes, pessoal, da gente trazer mais algumas conclusões aqui, só deixa eu antes fazer um agradecimento ao estúdio BG9 Entretenimento, que é onde acontece aqui o podcast Electricar BR. Bonito estúdio, gostou? Adorei. Achou legal? Muito bonito. É onde acontece aqui o podcast Electricar BR e que o objetivo é a gente justamente trazer conversas um pouco mais aprofundadas do que geralmente a gente traz por aqui. Gostou? Gostei. Apoiado. Legal. E aí, pra gente trazer um pouco mais de conclusão aqui, o que você me diz a respeito, assim, do daqui pra frente? Tuas visões, você contou um pouco do que você faz, mas trabalha como superintendente da BNT, é muito envolvido nesse mundo, né, de normas. Como que você enxerga essa eletromobilidade? A gente tem carregadores sendo colocados em prédios, casas, carregadores sendo colocados nas ruas, né? Eletropostos, shoppings. Como é que você está enxergando isso? Você também participa da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, da Associação Brasileira do Veículo Elétrico Inovador. E o que você me diz? Acompanhando tudo isso, Matheus, eu vejo que é muito importante as pessoas se atentarem ao básico. O que é o básico? É fazer uma instalação elétrica bem feita. Concordo. E para isso você tem normas. Então, partindo do princípio que você fez essa instalação bem feita, o que vai vir daqui para frente? Manutenção desses veículos. Então, a manutenção desses veículos também não pode ser ignorada. Por mais que eles tenham 8 anos de garantia na bateria, tenham 3 a 5 anos de garantia no veículo como um todo, em um certo momento esses carros vão começar a ir para oficinas, que não necessariamente vão ser as oficinas oficiais da marca. Sim, concordo. Então, essas oficinas, a gente não sabe qual que é o nível de conhecimento, né, que eles vão ter. Então, eles podem começar a utilizar módulos que não são originais, eles podem começar a utilizar células que não são originais, eles podem começar a danificar um BMS, danificar a estrutura que dá
a estanqueidade para essa bateria. Então, hoje o sistema funciona muito bem. Ele é projetado para aguentar os seus 5, 10 anos de vida útil, talvez até mais, né? Mas quando for fazer a manutenção, faça em lugar de confiança. Quando você tiver, porque daqui a 10, 15 anos, a gente vai ter uma frota grande de veículos elétricos e híbridos, e tudo isso vai precisar de alguma manutenção em algum momento. Então, essa manutenção tem que se atentar muito. Não deixar fazer uma manutenção em qualquer lugar. Porque aí você tem um risco de falhas, de mais incêndios, você tem... Né, tanto que tem uma estatística da própria NFPA, que é a National Fire Protection Association dos Estados Unidos, que ela diz que 77% dos incêndios em carros, a combustão lá nos Estados Unidos, são de carros com mais de 10 anos de idade. Então, assim, a idade do carro está diretamente ligada à maior propensão dele pegar fogo. Entendeu? E muito disso é como ele foi tratado. Das manutenções que foram ignoradas, que foram mal feitas. Então, tudo isso pode ter um peso no futuro. É a mesma coisa do painel fotovoltaico que a gente comentou. Hoje, o painel fotovoltaico não é um problema. Mas se a pessoa não trocar o cabeamento a cada 5 anos, o inversor a cada 10 anos, não fizer a manutenção, daqui a 10, 15 anos ele pode virar uma epidemia. A questão de incêndio. E lá o bombeiro... o bombeiro não tem jurisdição em residência unifamiliar. Ele não pode virar e falar, ó, bota assim, bota assado. Por isso que a gente criou uma norma de painéis fotovoltaicos. Segurança contra incêndio em painéis fotovoltaicos. Definindo até afastamento. A cada 40 metros quadrados de painel você tem que ter um corredor. Que é para o bombeiro poder acessar, porque hoje você está tendo essas fazendas gigantes, você está tendo isso em coberturas de grandes edificações, né? Como que isso vai trazer segurança para o bombeiro? Garantir um acesso à placa. Exato. E a hora que está pegando fogo, aqueles cabos continuam gerando energia. Se você está num dia ensolarado, né, ou claro, eles continuam, corrente contínua, está lá sendo gerado. O inversor desliga, mas ali no painel fotovoltaico não. Né? Então, são essas pequenas coisinhas que a gente vai se atentando, né? A gente, como Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio da BNT, como a BPP, que é a Associação Brasileira de Proteção Passiva, a gente identifica muitos riscos em tudo. Então, a indústria da construção, veículos, tudo tem algum risco e cabe a gente falar o que a gente tem que fazer tecnicamente para garantir que não aconteça. Né? Claro. E ir monitorando isso também sempre. Claro. Você tocou, veja os pontos que você tocou, né? Uma manutenção mal feita de um carro, de uma bateria, né? Alguém que mexeu sem saber o que está mexendo, uma instalação mal feita de carregador. Você veja como a gente tem que ter cautela justamente nos pontos que nem são tão complexos, né? Mas que assim, às vezes a gente compra um carro caro e a gente quer economizar um percentual ínfimo do preço do carro na instalação. Ou a gente negligencia, ou a gente não segue o padrão, não segue a regra. E ao mesmo tempo a manutenção, né? Manutenção é um pouco mais cara às vezes, mas é muito importante você ter seriedade, né? Eu mesmo tenho os vídeos que eu abordo de baterias, assim, como baterias de segunda vida e tudo. Claro. A segurança, fazer com cautela é um ponto muito necessário. Exato. E que eu acho que cabe a nós, né? Cabe a nós mais do que... todo mundo, Mais do que... Porque o cenário, ele é muito... Assim, felizmente a tecnologia avançou de um ponto em que ficou muito melhor, né? A tecnologia não... Assim, ela é muito boa, ela é muito segura, mas não dá pra gente abrir mão, né? Não dá pra gente entrar em algumas negligências. Sim, exato. Mas como tecnologia de veículos híbridos, elétricos, eu já parti do combustão interno direto pro 100% elétrico. E isso eu te afirmo, não volto. Eu não consigo voltar para um carro a combustão. É mesmo? Pela quantidade de benefícios que eu entendi. O que você mais gosta de carro elétrico? Eu gosto muito do silêncio. Tá? A primeira coisa, para mim o silêncio é uma coisa impressionante no veículo elétrico. A questão do torque, então numa subida não ter aquele motor enchendo a rotação, né? Isso traz um conforto também. E a potência, eu acho que a potência é uma coisa muito interessante. Então, concordo. O carro ele te coloca em um outro patamar de potência, a segurança que você tem também para fazer uma ultrapassagem, tudo isso acho que muda muito. E a manutenção é super baixa. Tem vários pontos. Você carrega em casa? Eu carrego em casa. Eu tenho no escritório também. Tem também? Um carregador, Você vê, né? O elétrico sempre puxa, né? Pro silêncio, pra dirigibilidade, pro torque instantâneo. Sim, exato.
E eu noto, assim, eu fico feliz, assim, que realmente a infraestrutura melhorou muito, né? Melhorou. Hoje eu saio aqui por Curitiba para dar uma volta, às vezes, poxa, eu tô ali, tem um carregador 100 Comprou um novo. kW ali, outro de 80. Sabe É. assim, pô, se eu sair para dar uma volta, gastar uma energia que você quiser carregar na hora, né? Exato. E isso, claro, que é como a gente tá vendo desses casos. Aumenta a venda de carro, aumenta a preocupação do Sim. mercado, aumenta a venda... Uma coisa É. puxa a outra, né? Puxa. Uma coisa puxa a outra. Legal. E se quer dar uma conclusão legal aqui, o que mensagem você traria a respeito desse mundo, de tudo que a gente falou? Eu queria convidar toda a comunidade técnica, quem tiver interesse em participar das normas da ABNT. A ABNT não se restringe, obviamente, a só segurança contra incêndio, mas a gente tem vários comitês brasileiros. Tem um comitê automotivo, a gente tem o comitê de elétrica, o de sustentabilidade. Então, são várias temáticas sendo discutidas ao mesmo tempo. E um dos grandes desafios é a gente conseguir trazer multidisciplinaridade. Então, pessoas que conhecem sobre vários assuntos e que estão abertas a conversar sobre vários assuntos técnicos, porque é assim que a gente constrói normas mais fortes também. Né? Muitas das normas que a gente adota aqui no Brasil, elas são construídas a quatro mãos. Então, a gente tenta sempre envolver o corpo de bombeiros, a gente tenta envolver a comunidade técnica, os fornecedores, as montadoras, né, os produtores de peça. Então, é uma cadeia grande. E se você também faz parte dessa cadeia... Você participa? Eu participo. Vocês são muito bem-vindos, tá? Então, quem Isso tiver pela interesse... BNT. Pela BNT. Que a BNT faz norma, como é exatamente norma de... Normas técnicas. Não, normas técnicas sim, mas o teu é o que você participa. O CB24 é o Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio. Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio. A gente falou muito de carro, mas isso engloba, isso vai longe, né? Vai longe, Você falou até de eVTOLs, né? eVTOLs, exato, Então, hoje se discute isso, né? A Comissão de Estudos, ela é organizada pelo Marcelo Valle, não sei se você já conversou com ele ou já... Talvez o LinkedIn, alguma coisa assim. Ele é um dos maiores especialistas hoje. Então, quando você pensa em fuga térmica, segurança de baterias, ele é um cara que mergulhou fundo nesse assunto. E ele entende muito de segurança contra incêndio também. Então, ele é quem eu apontei para ser o coordenador dessa comissão de estudos, né, de segurança contra incêndio em carregadores de baterias, né, em acumuladores de energia, porque a acumulação de energia pode vir de várias fontes no futuro, então a gente já deixou isso mais amplo, né, porque sempre quando você acumula energia tem algum risco de incêndio. Então, por isso que desde o celular até uma aeronave, até uma embarcação, existem embarcações elétricas hoje em dia. Sim, tem barcos enormes. Você tem que prestar atenção nas normas técnicas que você vai ter, né, de segurança contra incêndio, nos BES. Então, esses containers que têm baterias de segunda mão, né, normalmente vêm de veículos elétricos, alimentam data centers. Então, quando você vê esse tipo de dinâmica, é muito interessante, porque você vê que a aplicação ela é infinita. Você tem várias aplicações, só que cada uma dessas tem um risco de incêndio. Eu brinco assim, se eu perguntar para um bombeiro o que pode pegar fogo? Quase tudo. Por isso que tem que se preocupar, né? A gente teve uma aeronave recentemente que um power bank pegou fogo no compartimento da Air China e o pessoal lá tudo desesperado começou a produzir muita fumaça. Tem companhia aérea que tá proibindo já. Por quê? Porque você tem milhares de fabricantes de power bank. É diferente do mercado de carro. Eu acho que o mercado de carro ele se policia mais, eles mesmos. Todos querem altos estándares, né, de normalização. Então, para você ter uma ideia, essas baterias... É um patrimônio caro. Essas baterias, eles testam uma norma da IEC, que eles testam milhares de movimentações, de chacoalhamentos nos 3 eixos, X, Y e Z. E aí depois avalia se a bateria ela mudou alguma coisa ou não. Porque esse carro vai estar passando por buraco, imagina aqui no Brasil, né? Então eles avaliam até esse ponto. A gente esquece disso, mas tudo para chegar a um produto, ele tem muito estudo, carro. O mesmo não se aplica a alguns patinetes elétricos, algumas motos pequenas que... Infelizmente não. Aí mora mais perigos do que um veículo, né? Sim, pode morar mais riscos. Então é o caso de Nova York, onde eles tiveram uma epidemia de incêndios de patinetes, porque o pessoal estava levando para o apartamento carregar.
E aí acontecia um incêndio dentro do apartamento e as pessoas não conseguiam fugir, às vezes estavam dormindo, não dava tempo de fugir, né? Então, isso porque diminui crítico. muito o controle, né? O carro É. tem muito controle. O carro, tem. se você puxar, você sabe É. onde é que minerou a bateria, quem é que Exato. confeccionou, quem é que Sim. fez, como é que foi feito, Tem qual o que é... BMS, tem termopares que medem a temperatura. Os outros detalhes, é por isso que a gente fala de instalação, né? Porque a instalação Isso. que você vai fazer aqui local é um ponto que você não tem como controlar, né? Uma montadora, né? Então é importante você... É isso. Legal. Bom, obrigado, né, pela tua Bacana. presença aqui, pela contribuição. Obrigado, Matheus. Obrigado aqui por ter Parabéns, vindo. viu? Vamos, Parabéns pelo vamos em trabalho. frente. Hoje, pessoal, vocês puderam ver que o podcast Electric Car Bay foi com um tema um pouco menos carro, mas um tema que eu acho que a gente tem que ter essa conversa, a gente tem que entender os cenários. Eu acho que a gente pode ter uma clareza de que regras vão existir, né? A gente não vai ter um cenário sem regras, porque isso não existe em nenhum negócio que a gente vê, né? Tem regras para todos os segmentos, isso é uma realidade. Agora, o que a gente tem que ter são regras racionais, né? Sim. O que a gente tem que ter é regras que você consiga cumprir, consiga atingir, a ponto de que isso não crie um problema para um prédio novo e também não crie um problema para um prédio antigo, não crie um problema para sua casa e não te proíba de ter um carro, porque as coisas têm que ser em prol da população. É isso. Né? A sociedade tem que se beneficiar com isso. A sociedade tem que ter o maior benefício. Então, é um pouco dessa a maneira que eu vejo esse cenário. Esse é um cenário de muitas discussões, mas eu vejo que, assim, a grande questão é que existe já uma possibilidade de você normatizar, não digo, mas de você regularizar, né? De uma certa forma, hoje, você já está chegando num ponto em que você vai poder chegar na tua assembleia e falar, ó, já existe uma forma de pôr, Sim. seja ela mais cara, mas existe uma forma de pôr e vou conseguir ter o carregador. Então eu acho que a gente se aproxima de um cenário em que, felizmente, vai ser possível. Agora, a gente tem que chegar numa conta que não seja inviável para um prédio antigo, que não seja inviável para quem quer colocar em algum outro local, que não inviabilize, porque é o que eu já falei, inviabilizar também pode dar origem a gambiarras, a instalações perigosas, e não é o que a gente quer. Exato. Perfeito. É isso. Obrigado, Rogério. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Esse foi um podcast Electric Car BR e, bom, novidades pela frente. Já tem algumas outras conversas marcadas bem legais. Obrigado pela audiência de todo mundo. Valeu. Legal.